I've been sharing with you a little bit about my work and my life. Eu tenho estado a compartilhar um pouco a respeito do meu trabalho e minha vida com vocês. One of the things I like the most about my work Uma das coisas que eu mais gosto a respeito do meu trabalho is that I get to influence different people. é que eu consigo influenciar pessoas diferentes. And that includes young people. Isso inclui os jovens. Most of my students are between 18 and 23 or 24 years old. A maioria dos meus estudantes estão entre 18 e 23 a 24 anos de idade. And those who are in the graduate school, in a master level or doctorate level, they are a little bit older. E aqueles que estão no mestrado ou no doutorado, eles são um pouco mais velhos. From time to time, we have actually considerably older students as well. E de vez em quando nós temos também pessoas consideravelmente mais velhas como estudantes. And I want to tell you what happened to one of them. E eu quero dizer para vocês o que aconteceu com um deles. I'm not sure exactly how old she was, Eu não estou certo quantos anos ela tinha, but I would guess that she was somewhere between 35 to 40 years old. mas eu chutaria que ela estava em torno de 35 a 40 anos de idade. And I remember her still as she walked into the classroom and always sat in the first row. E eu me lembro que ela vinha para a classe e sentava nas primeiras cadeiras. It just seemed to me that she enjoyed this class. E parecia que ela gostava muito dessa classe. But I never really got to talk to her like individually. Mas eu nunca consegui conversar com ela individualmente. But at the end of the semester, Mas no final do semestre, I received an email from her. eu recebi um e-mail dela. And this is more or less what she wrote in her email. E isso é mais ou menos o que ela escreveu no seu e-mail. She said, Dr. Pavlak, Ela disse: Dr. Pavlak, I want to thank you for a wonderful class. eu gostaria de te agradecer por essa classe maravilhosa. And then she said, Então ela disse: ever since I remember, desde que eu me lembro, but since the beginning of this semester, mas desde o início desse semestre, I lost 38 pounds. eu perdi 38 libras. And then she went on to tell me how what she learned influenced her family and others in her life, because she shared that information. E então ela continuou dizendo como que ela aprendeu e influenciou a ela e a sua família, porque ela compartilhava a informação que aprendia. And then I was thinking, boy, I am so blessed E eu estava pensando, nossa, como eu sou abençoado to be able to, have such an impact on people. por poder ter esse tipo de impacto na vida das pessoas. And this is not an isolated case. I have this type of feedback from students on a regular basis. Não é isso um caso isolado. Eu tenho esse tipo de feedback dos alunos bem regularmente. Well, for the last 3 days, E para os próximos, pelos últimos 3 dias, we were learning about prevention of different diseases. nós aprendemos a respeito da prevenção de diferentes doenças. Today, I want to share with you something that I hope you will find interesting about meat. E hoje eu gostaria de compartilhar algo que talvez eu gostaria que vocês achassem interessante. I decided to include this topic Eu decidi incluir esse assunto not because I was thinking that you need to hear it in terms of becoming vegetarians. não porque eu achasse que vocês precisavam ouvir para se tornar vegetarianos. I am well aware that if not all of you, most of you are vegetarians or perhaps even vegans. Segundo o que eu sei, a maioria de vocês são vegetarianos e mesmo vegetarianos estritos. But I want to show you again in the light of the writings of Ellen White Mas eu gostaria de mostrar para vocês novamente, à luz dos escritos de Ellen White, how some of what she wrote regarding meat in her time como algumas coisas que ela escreveu com relação à carne no tempo dela is applicable for us today. é aplicável para nós hoje. And I want to start with reading this passage from the Gospel of John. E eu gostaria de começar lendo essa passagem do Evangelho de João. You see the reference, it is John 13 verses 34 to 35. E é João 13, 34 a 35. Jesus disse: a new commandment I give novo to you, mandamento vos dou, that you love one another, que vos ameis uns aos outros,
as I have loved you, como eu vos amei, that you also love one another. que também vós uns aos outros os ameis. By this, all will know that you are my disciples, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, if you love one another. se vos amardes uns aos outros. The reason why I decided to include this text, A razão pela qual eu decidi incluir esse texto because from time to time I meet Seventh-day Adventists é porque de tempos em tempos eu encontro com adventistas do sétimo dia that use some of this health information that we have que usam algumas dessas informações de saúde que temos sort of as a ammunition to attack other believers. só como uma munição para atacar outros crentes. And this is not why the health message was given to us. E esse não é o motivo pelo qual foi dada a mensagem para nós. If you know anybody in your church Se você conhece alguém na sua igreja that is not on the same level as you are in terms of the health reform, que não está no mesmo nível que você está em termos de reforma de saúde, that perhaps still eats meat, que talvez ainda coma carne, we need to pray for this person. nós temos que orar por essa pessoa. We need to perhaps invite this person to our home, Talvez até convidá-las para vir nos visitar, share a vegetarian meal that is tasty, a compartilhar alguma refeição vegetariana gostosa. and by good example encourage such a person to make additional changes. E pelo bom exemplo, encorajar essas pessoas a fazer algumas mudanças. I want to tell you about this one Seventh-day Adventist brother that I met once. Eu gostaria de falar a respeito desse irmão adventista que uma vez eu encontrei. I was invited to conduct a series of lectures in this one place in the United States. Eu fui convidado para conduzir uma série de palestras em um lugar dos Estados Unidos. I had one lecture on Friday night, one lecture Sabbath morning, one Sabbath evening, and one Sunday morning. Eu teria então uma palestra na sexta-noite, sábado de manhã, à tarde e no domingo And one Sunday morning. e no domingo de manhã. And he came to me to talk to me after my third lecture on Saturday evening, on Sabbath evening. Ele veio a mim para conversar comigo depois da minha terceira palestra. And he told me E me disse that he did not know what I was to be talking about. me disse que não sabia do que eu estaria falando. So on Friday afternoon or Friday evening, Então, na noite de sexta-feira, as soon as he heard me talking about health, logo ao começar a ouvir que eu estava falando sobre saúde, he left the room. ele deixou a He sala. told me I cannot listen to anything that is about health. Ele disse que eu não posso ouvir nada que tenha a ver com saúde. Then on Sabbath morning, he told me he stayed for maybe about 10 minutes, no more than 10 E minutes. no sábado de manhã ele disse que ficou por cerca de 10 minutos. And then finally on Sabbath afternoon or Sabbath evening, E finalmente no sábado à tarde, he told me that he was inspired to sit and listen to what I was presenting. ele disse que foi inspirado a sentar e ouvir o que eu estava apresentando. And then this is what he told me. Então foi o que ele me disse foi isso. He told me he was married at one point of time, Ele me disse que foi casado em um determinado tempo passado and along with his wife, they were vegetarians. e juntamente com sua esposa eles eram vegetarianos. They still ate some eggs and some dairy, but not a lot, not very frequently. Eles ainda comiam alguns ovos e alguns laticínios, mas não tão frequentes. Unfortunately, for some reason, his wife developed breast cancer. E, infelizmente, por alguma razão, sua esposa desenvolveu câncer de mama. And after a short period of time, she died. E depois de um certo período de tempo, ela morreu. And instead of receiving some type of support from the church and from the family, E ao invés de receber algum tipo de apoio da igreja e da família, he was criticized and blamed for her death. ele foi criticado e culpado por sua morte. And he was so discouraged, so disappointed with the attitude of these believers and family, E ele ficou tão desencorajado e desapontado com a atitude desses outros irmãos e da família, that he started eating meat, que ele começou a comer carne and just his overall lifestyle was not very healthy. e todo o seu estilo de vida também mudou para um estilo não muito saudável. And when I met him and talked to him, he was actually grossly obese. E quando eu encontrei com ele, conversei com ele estava realmente obeso. If you look at him, you would not even think that he was an Adventist because he was just so obese and looking unhealthy. Se vocês olhassem para ele, vocês não iam achar que ele era um adventista, porque ele estava muito obeso e sem saúde.
So please remember, we need to pray for our fellow believers and encourage them, support them. Então, por favor, lembre-se, nós devemos orar pelos nossos irmãos e ajudá-los e apoiá-los e Okay. encorajá-los. With this introduction, I want to share with you what I prepared for this afternoon. Então, com essa introdução, eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu preparei para essa tarde. We already read this particular passage from the writing of Ellen White, Nós já lemos essa passagem dos escritos de Ellen White. where she says, I have had great light from the Lord Tenho tido do Senhor grande luz upon the subject of health reform. acerca do assunto da reforma de saúde. I did not seek this light, Não busquei essa luz, I did not study to obtain it. não estudei a fim de obtê-la. It was given to me by the Lord Ela me foi dada pelo Senhor to give to others. para comunicá-la aos outros. I would like to suggest that when we read in her books Eu gostaria de sugerir que quando lêssemos nos seus livros that we are to give up eating meat, que nós devemos desistir de comer carne, it wasn't her idea, não era sua ideia, it was something that was given to her by the Lord. era algo que tinha sido dado para ela pelo Senhor. That's clearly what this passage indicates. É isso que essa passagem indica. Before I go any further, Antes de ir além, let's briefly review what the Adventist health message is about when it comes to diet. vamos revisar rapidamente o que a mensagem adventista é quando se trata de dieta. The original diet that we got from the Garden of Eden A dieta original que nós conseguimos do Jardim do Éden, que nós recebemos do Jardim do Éden, is composed of fruits, nuts, grains, and vegetables. é composta de frutas, castanhas, grãos e vegetais. And this diet is still the ideal diet today. E essa dieta continua sendo a dieta de hoje. I want to emphasize Eu gostaria de enfatizar that when Adam and Eve sinned, que quando Adão e Eva pecaram, God added vegetables to their diet. Deus adicionou vegetais à sua dieta. So the vegetables, along with fruits, grains, and nuts, Fica mais correto traduzido como vegetais nesse sentido. E juntamente com frutas, grãos e castanhas, compose the diet that was given to us after sin. eles compõem a dieta que foi dada para nós depois do pecado. The second principle, O segundo princípio, flesh, deixa-me só explicar, porque a verdura ela engloba somente uma classificação e os vegetais é mais abrangente, então inclui todos os outros. the second principle, O segundo princípio, flesh foods, alimentos cárneos, and that includes meat, fish, and poultry, isso inclui carne, peixes e aves domésticas, eggs and dairy products, ovos e produtos laticínios, are increasingly undesirable and unsafe for human consumption. são mais e mais indesejáveis e inseguros para o consumo humano. That's what we clearly find in her writings. Isso é o que nós claramente encontramos nos seus escritos. And the third principle, E o terceiro princípio, when flesh articles or when meats and animal products are removed from the diet, quando os produtos cárneos são removidos da dieta, adequate nutritional substitutes must be provided. Substitutos nutritivos adequados devem ser providos em seu lugar. Again, this afternoon we'll be looking at meats. Essa tarde nós vamos estar olhando na questão das carnes. I have some statistics about meat intake in the United States. E agora eu gostaria de dar algumas estatísticas com relação ao consumo de carne nos Estados Unidos. I don't have specific statistics about meat intake in Brazil. Eu não tenho muitas estatísticas a respeito do consumo de carne no Brasil. However, I do know Entretanto, eu sei that the pattern in terms of meat intake in Brazil is the same. que o padrão em termos de consumo de carne no Brasil é o mesmo. And the pattern is that people in Brazil eat more and more meats just like it is in the United States. E o padrão é que as pessoas comem mais e mais carne, assim como nos Estados Unidos. If you look at the intake of meats in the US in the 1950s, Se você olha para o consumo de carne nos Estados Unidos na década de 50 and compare them to the year 2000, e compara ao ano 2000, you will see that if you subtract this number from this, se você subtrai o número de 2000 para o número de 1950, you will see that today Americans eat more meat. vocês vão ver que hoje a América come muito mais carne. If you look at specific meats such as beef or pork,
Se vocês olham para carnes específicas como carne vermelha ou porco, the change is not very big. a mudança não é muito grande. The biggest change is when it comes to chicken. A maior mudança é quando a gente chega na galinha ou frango. You see, it was about 16 pounds per capita or per person in 1950s. Era em termos de 16 libras por pessoa ou per capita. And it is about 66.5 in 2000. That's per year per person. E hoje chega a 66 libras por pessoa. In the US, on TV, you oftentimes can see an advertisement. Nos Estados Unidos, frequentemente podemos ver uma propaganda. And in these advertisements, you have cows E nessa propaganda nós temos vacas saying, "Eat more chicken." dizendo comam mais frango. Maybe this advertisement was so effective because that's what we actually see in reality. E essa propaganda ela foi bastante eficaz porque é isso que nós vemos na realidade. Interestingly, when we look at the pattern of intake of meat among Seventh-day Adventists, Interessantemente, quando também vemos o consumo de carne entre os adventistas, we see that most Seventh-day Adventists in the US nós vemos que a maioria dos adventistas nos Estados Unidos still eat meat. ainda comem carne. You can see that we have only about 4% of vegans among Adventists. Nós temos apenas 4% de veganos entre os adventistas And about 34% lacto-ovo-vegetarians. e 34% de ovo-lacto-vegetarianos. All the other ones eat Todos os meat outros more or less frequently. comem carne com menos ou mais frequência. And even though people in America eat more and more meat, E ainda que as pessoas na América comam mais e mais carne, we actually have fewer and fewer farms that produce meat. nós temos menos e menos fazendas que produzem carne. Here we have an example on pork production. Aqui nós temos um exemplo na questão da produção de carne de porco. In 1980, Em 1980, there was about 650,000 pork operation in the US. havia cerca de 650 mil operações de carne de porco nos Estados Unidos. But in 2002, there was only 81,000. Em 2002 só haviam 81 mil. So how do we reconcile this? On one hand, Como você reconcilia isso? Em uma mão, de um lado, on one hand, people eat more meat, which means more meat has to be produced. por um lado as pessoas comem mais carne, o que significa que mais carne tem que ser produzida. On the other hand, we have fewer and fewer farms that actually produce meat. E por outro lado nós temos menos e menos fazendas que produzem carne. And the answer is very simple. E a resposta é muito simples. In the old days, some time ago, Antigamente, we had many small producers, small farms. nós tínhamos muitos pequenos produtores. Often these farms were owned by families. E essas fazendas eram trabalhadas mesmo entre os familiares. And these farms are very rapidly disappearing. E esses tipos de fazendas estão rapidamente desaparecendo. Today we have very large corporations Hoje nós temos maiores corporações that oftentimes keep hundreds of thousands of animals. que frequentemente mantêm muitas centenas de milhares de animais. If we look, for example, at some examples, Se nós olharmos por alguns exemplos, we have farms that produce as much as 100,000 cattle. nós temos fazendas que produzem cerca de 100 mil cabeças de gado que criam 100 mil And cabeças de gado. this is just in one farm. Isso em uma fazenda apenas. And then when we look at hogs or pork, we have up to 200,000 concentrated in one area. E quando falamos de porcos, nós temos 200 mil cabeças concentradas em uma só área. And when we look at chicken, it's even higher, 400, 800,000. Quando falamos de frangos, ainda é muito maior o número, 400 mil, 800 mil frangos e aves. Pictures like these almost no longer exist in America. Fotos como essa quase já não existem na América. Pictures like this almost no longer exist in America. Imagens como essa já quase não existem na América. And pictures like this can only be found today in children's
children's books. E imagens como essa só podem ser encontradas hoje em dia nos livrinhos de crianças. This is a picture of a very happy farm. Isso aqui é uma foto de uma fazenda bem feliz. Cows are grazing on grass here. As vaquinhas estão pastando na grama. You have some other animals here. Você tem outros animais no curral. This is really no longer the case. Esse não é mais o caso, isso não acontece assim. Here's what we see today. Isso é o que vemos hoje. This is how these animals are kept today. É assim que esses animais são criados hoje. We call them today concentrated animal feeding operations. Nós chamamos de operações de alimentação de animais concentrados. I live in the eastern part of North Carolina. Eu vivo na parte leste da Carolina do Norte. North Carolina is the second biggest producer of pork in the U.S. A Carolina do Norte, The second biggest. é a segunda maior produtora de carne de porco dos Estados Unidos. And most of these pork operations are located in eastern part, which is where I live. E a maioria dessas operações de carne de porco estão localizadas na parte leste onde eu vivo. And I know of one operation E eu sei a respeito de um desses lugares where annually or every year they produce more than 1 million pigs. que em um ano eles conseguem produzir criar mais de 1 milhão de porcos. I know of an egg operation where they keep chicken for the eggs. E onde são produzidos ovos, That's in Maryland, which is another state in US, que é em outro estado nos Estados Unidos chamado Maryland, where they keep 800,000 chicken in shades without any windows. eles mantêm 800 mil galinhas sem nenhuma janela. So today I would like to examine, Então hoje eu gostaria de examinar com vocês, based on the writing of Ellen White, baseados nos escritos de Ellen White, the reasons why we were told we are to give up eating meat. as razões de por que nos foi dito para não comermos mais carne. When I was studying nutrition, or even before I actually went to school to study nutrition, Quando eu estava estudando nutrição, ou mesmo antes de começar a estudar nutrição, I participated in a number of different health lectures that were done in our churches. eu participei de diferentes tipos de palestras de saúde que foram feitas em nossa igreja. And most of the time, if not all of the time, E a maioria das vezes, e talvez todas as vezes, the presenters focused on the health aspect of eating meat. as pessoas que estavam apresentando na palestra se focavam somente no aspecto de saúde, na questão de comer carne. But when I read her writings, Mas quando eu leio os escritos de Ellen White, the health aspect is just one of several. a questão da saúde é um de vários aspectos. So there are other reasons why we were told we need to consider giving up meat. Então existem outras razões de por que fomos aconselhados a considerar a deixar de comer carne. And here's the first one. E aqui está o primeiro: Cruelty to animals. crueldade aos animais. This is a quotation from the book Ministry of Healing. Isso é uma citação do Ciência do Bom Viver. Think of the cruelty to animals that meat eating involves. Pensai na crueldade que o regime carne envolve para com os animais. And its effect on those who inflict and those who behold it. E seus efeitos sobre os que a infligem e nos que a observam. How it destroys the tenderness Como isso destrói a ternura with which we should regard these creatures of God. com que devemos considerar as criaturas de Deus. I want to emphasize Eu gostaria de enfatizar that she calls animals que ela chama os animais creatures of God. criaturas de Deus, It is God Himself who created them. porque foi o próprio Deus que as criou. And so I hope you will keep this phrase in mind, creatures of God. Eu gostaria de que vocês mantivessem essa frase em mente, criaturas de Deus. In a second, when we will show you a short video. E em um segundo eu vou mostrar um vídeo para vocês. Before we show you the video, Antes de mostrar o vídeo, I want to emphasize another reason. eu gostaria de enfatizar uma outra razão. Animals are diseased. Os animais são doentes. Here's what Estão she doentes. says again in the same book. Aqui é o que ela disse no mesmo livro. Flesh was never the best food.
A carne nunca foi o melhor alimento. but its use is now doubtly objectionable, Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, since disease in animals is so rapidly increasing. visto as doenças nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. I need to explain something at this point of time. Eu gostaria de explicar algo neste momento, até esse ponto. When she said diseases in animals are rapidly increasing, or when she was referring to diseases among animals, Quando ela se refere a doenças entre animais, I don't believe she was referring to things like diabetes, cancer, or cardiovascular disease, which is what we talked about yesterday, the day before, and on Monday. eu não acredito que ela estivesse falando a respeito de câncer, diabetes ou doenças cardiovasculares, que foi os assuntos que a gente estava tratando nos dias anteriores. In her time, the most frequent killers of animals and people Naquele tempo, no seu tempo, os maiores assassinos de pessoas e animais were what we today call infectious diseases. era o que chamaríamos hoje de doenças infecciosas. Tuberculosis, for example. Tuberculose, por exemplo. Oftentimes people would get tuberculosis from cattle. Frequentemente pessoas contraíam a tuberculose de vacas, dos animais. Typhus was another disease. Tifo é um outro tipo de doença. So I believe she was referring to this infectious disease that we can get just by breathing the air that the animals breathe. Então ela estava se referindo, eu acredito, a esse tipo de doenças que nós podemos contrair mesmo ao respirar o mesmo ar que eles estão respirando. Further, what she said in this quotation is, além disso, o que ela diz nessa citação: those who use flesh foods os que comem alimentos cárneos little know what they are eating. mal sabem o que estão ingerindo. Often, if they could see the animals Frequentemente, se pudessem ver os animais when living ainda vivos and know the quality of the meat they eat, e saber que espécie de carne estão comendo, they would turn from it with laughing. iriam repelir enojados. I'm not sure exactly where it is in Portuguese, but in English there's this phrase, if they could see. Eu não sei como é que está em português, mas essa frase onde diz: se pudessem ver. Is that how it is translated? Yeah? If they could see. Se pudessem ver. The trouble is, at least in America, O problema é que na América, especially the younger generation, especialmente a geração mais jovem, they really have no idea how the food is produced. eles realmente não têm nenhuma ideia de como a comida é produzida. And I think that most Adventists in America, at least, they have no idea. Just go to a store and buy whatever they want. E eu acredito que a maioria dos adventistas na América hoje em dia, eles simplesmente vão à loja e compram sua comida e vão embora. I have a garden. Eu tenho uma horta. And when I invited my neighbors to see the garden, E quando eu convido os meus vizinhos para ver a minha horta, they would say, "What is this?" eles diriam: o que é isso? It was green peas, like A vagem. the type of legumes. Um tipo de legume. And then I had kohlrabi. Kohlrabi? Another common vegetable. Outro vegetal comum que ele também cultiva ali. And they would say, "And what is this?" They had no idea. E eles olham assim: eu não sei o que é isso. Eles não têm ideia do que é. My neighbors are not in their 20s. They are like 60 something. E eles não são de 20 anos, eles têm tipo 60 e tantos. Or at least close to 60. I'm not sure exactly, but somewhere there. Próximos de 60, alguma coisa assim. So I would like to show you today Então eu gostaria de compartilhar com vocês hoje about 8 minutes long video um vídeo de 8 minutos about egg production. sobre a produção de ovos. And again, I don't know how this is applicable to Brazil. Novamente eu digo que eu não sei como isso é aplicável ao Brasil, But in the United States, mas nos Estados Unidos, about 95% of eggs sold in the stores cerca de 95% dos ovos vendidos nas lojas come from these operations. vêm desse tipo de lugar. If any of you would be interested, before we show you the video, Se vocês estiverem interessados antes de ver o vídeo, I actually have the titles here of several different videos that you can find on the internet. eu aqui tenho os títulos de alguns vídeos que você pode encontrar na internet. I see the titles were translated, and I'm not sure if you can find this if you actually type the Portuguese names. Eu vejo que os títulos foram traduzidos, mas eu não sei se vocês poderiam achar se
digitassem o nome em português. But if you would be interested, I can show you after we finish the actual English titles. Mas se vocês estiverem interessados, eu posso mostrar os títulos originais em inglês para que vocês possam encontrar o vídeo. The video that you will see is this particular one. Esse que vocês estão vendo aqui, A Vida é um Pesadelo. I personally believe that this one is more vivid. It's more graphic. Eu acredito pessoalmente que esse The second one, yes. The second one is more graphic than the first one. é mais vívido, ou seja, um pouco mais forte do que o primeiro. And the third one, I think, is the best of all, but it's much longer. E o terceiro eu acho que é o melhor de todos, só que é muito longo. Okay, we are ready for the video. I hope we can quickly transfer. Ok, nós from estamos prontos PowerPoint. para o vídeo, então vamos só trocar. People that went undercover rescued 8 of these chickens. Essas pessoas que foram aí escondidas resgataram 8 dessas galinhas. That's 8 out of 800,000 in this particular operation. 8 de 800 mil dentro dessa produção em particular. This is standard methods of egg production in Western world. Esse é o método de padrão de produção de ovos no mundo ocidental. And what's interesting to me, O que é interessante para mim that in America we have organizations é que na América nós temos organizações such as, for example, PETA como PETA or Compassion Over Killing, e compaixão sobre esses assassinatos, a Humane Society, as sociedades humanas and there are some other ones e algumas outras that focus on this abuse que se focam nesses tipos de abusos and try to make a difference e tentam fazer a diferença in changing the industry's practices. e mudar a prática dessas indústrias. And often we as Adventists, we have no clue about what is going on. E nós adventistas frequentemente não temos ideia do que está acontecendo. And yet very clearly in her writings, in Ellen White's writings, E mesmo que nos escritos de Ellen White, muito claramente, cruelty to animals was one of the reasons given for us to consider giving up meat. a crueldade contra os animais é um dos motivos dados para a gente considerar deixar de comer carne. And diseases among animals, these animals are so diseases, just not E unbelievable. doenças entre os animais também. Então esses animais estão tão doentes que é inacreditável. I want you to get the very last scene from this video. This video is almost over. Esse vídeo já está acabando. Eu gostaria que vocês vissem somente as últimas cenas I dele. will point out what I'm referring to. Eu gostaria de apontar na hora que chegar nele. They are just saying here that they watch them and give them veterinary care. Então eles estão cuidando, dando tratamento veterinário a essas galinhas. And this is what this chicken looked like a year later, E isso, um ano depois, é como ela estava after the aparecendo. rescue. Depois do resgate. I want to tell you something, kind of a personal experience. Eu gostaria de dizer algo de uma experiência pessoal. About 6 months or so after I became a Seventh-day Adventist, after, Cerca de 6 meses depois de eu ter me tornado adventista do sétimo dia, I was about 21 at the time. eu devia ter uns 21 anos naquele momento. I became a vegetarian 6 months later. 6 meses depois eu me tornei vegetariano. And I was vegetarian for about 16 years or so. E eu fui vegetariano por cerca de 16 anos. I didn't eat eggs often, but from time to time I did. Eu não comia frequentemente ovos, mas de vez em quando eu comia. But I did like cheese, for example. Mas eu comia queijo, por exemplo. And when I learned about what is going on in this industry, Mas quando eu aprendi, eu descobri o que estava acontecendo nessa indústria, I decided that I would not support this industry in any way. eu decidi que eu não iria apoiar mais essa indústria de nenhuma forma. Of course, by buying an egg or cheese or whatever, I support the industry because they profit on me. É claro que quando eu compro um ovo ou uma galinha, eu estou apoiando ou sustentando essa indústria porque eles estão ganhando do meu dinheiro. Again, the video you just watched is not the most graphic. Esse vídeo que eu acabei de mostrar não é o mais forte. If you watch this video, you would just not believe what happens to cows, for example, and other animals. Se você assiste o segundo vídeo, vocês não vão acreditar o que acontece com vacas, por exemplo, e outros animais. And I don't know about you, but I have a problem with this. E eu não sei contra vocês, mas eu tenho um problema com isso. And I believe God has a problem as well. E eu acredito que Deus também tem um problema com isso. And here is just
some reasons why I believe so. E aqui está um dos motivos que eu creio assim. When we look at the passage from the fourth commandment, Quando nós olhamos na passagem do quarto mandamento, it says, "But the seventh day is the Sabbath day. mas diz assim que mas o sétimo dia é o sábado, In it you shall do no work, não farás nenhuma obra, you nor your son, nem tu nem teu filho, nor your cattle." nem o seu animal. And then when we look at another passage about Nineveh, E quando olhamos para outras passagens como acerca de Nínive, from Jonah 4:11, como Jonas 4:11, remember that story. Jonah was angry at God that he actually didn't destroy the city. Jonas foi, você se lembra, Jonas foi enviado para avisar que Deus iria destruir a cidade. God said, Deus disse, "And should I not pity Nineveh, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, that great city, in which are more than 120,000 persons, em que estão mais de 120 mil homens and also much livestock?" e também muitos animais. It seems like God is caring about the animals from these Parece que Deus passages. tem um certo cuidado por esses animais, sim ou não? And this is my favorite text. E esse é meu texto favorito. It says, "A righteous man regards the life of his animal." O justo tem consideração pela vida dos seus animais. Remember I mentioned to you that when it comes to diseases among animals, Lembra que eu falei que quando está relacionado com doenças entre animais, Ellen White was referring to diseases that actually humans could actually get from animals. Ellen White estava se referindo a doenças que animais poderiam contrair, que os seres humanos poderiam contrair desses animais, esse tipo de doenças. I hope you will get what is depicted here on this picture. Eu espero que vocês entendam o que está ilustrado nessa figura. We have dead cows here laying, Nós temos vacas mortas caídas. and then one man says to another, Então um homem diz para outro, "These ones are sane." diz, esses estão sadios. Do you know what this is referring to? Vocês sabem do que está se referindo? Have you heard of the mad cow disease? Vocês sabem, já ouviram falar de doença da vaca See, the louca? alive ones were mad, and the dead ones were sane. In other words, they didn't have a problem with their brain. Então, assim, as vivas estavam loucas, então as mortas estavam bem, porque elas não tinham nenhum problema no seu cérebro. Can humans get the mad cow disease from mad cows? Homens podem contrair a doença da vaca louca a partir de vacas loucas. Some people don't realize this, but there is a human equivalent of the mad cow disease. As pessoas não se dão conta disso, mas existe um equivalente humano a esse tipo de doença. It's called Craftsford-Jacob disease. Craftsford-Jacob disease. Craftsford and Jacobs are two names of two scientists. São nomes de dois cientistas que descobriram, então é a doença de Craftsford e Jacobs. Furthermore, E além disso, we have the same type of diseases as mad cow disease, nós temos o mesmo tipo de doenças, além dessas doenças da vaca louca, por exemplo, in other animals as well. em outros animais. For example, sheep and goats have something we call scrapie. Por exemplo, ovelhas e bodes têm uma doença Scrapie. doença chamada síndrome. Não tem ali o nome da Is doença. not in there? Não. Anyway, it just tells that sheep and goats have an equivalent disease. Então é um equivalente da doença da vaca louca em ovelhas e bodes. Even domestic cats have an equivalent disease to mad cow disease. Mesmo gatos domésticos têm esse equivalente a essas doenças: encefalopatia felina espongiforme. There is something going on in the animal or among animals Existe algo acontecendo entre os animais that they develop this disease that make them to act mad. que eles desenvolvem essas doenças que os fazem loucos. And I will tell you in a second why that is. E eu vou dizer em segundos o porquê disso. But what about this one? How many of you have heard of this one? Quantos de vocês já ouviram falar dessa doença? It may have been a different name here in Portuguese. Devem ter um diferente nome em português. I find just these pictures as absolutely fascinating. Eu achei essa foto fascinante.
people in Asia were so scared of this particular disease As pessoas na Ásia estavam tão assustadas dessa doença em particular, that even this couple going to their wedding had a mask on their face. mesmo esse casal que estavam indo se casar tinham que usar essa máscara. Absolutely unbelievable. É absolutamente inacreditável. What about this one, the bird flu? E essa aí, a gripe aviária. I live in US and I work at the university, and among scientists and government officials, this was a really scary possibility. E eu trabalho numa universidade e It was really scary. They worried how this could be developed. as How pessoas many que people could be impacted by it. que trabalham nessas áreas, nesses órgãos, eles realmente estão assustados de quantas pessoas poderiam ser impactadas por esse tipo de doença. Please remember, all of this we can get from these animals. E All of these lembre-se diseases. que essas doenças nós podemos contrair desses animais. How about this one? E a respeito desse aí, One of the latest one. Remember? dos últimos, The gripe swine suína. flu. Now, most people probably who either have a radio or television or read papers heard of a swine flu. A maioria das pessoas já ouviram falar da gripe suína, que tem televisão, rádio, algum outro tipo de veículo de informação. But as soon as the swine flu scare ended, Mas assim que esse medo da gripe suína acabou, there was another outbreak of another flu. It's called goat flu in the Netherlands. então começou uma nova epidemia, que é, no caso, a febre de bode, And it says that na Holanda. about 2,000 people got sick and six actually died of it. E diz que 2.000 pessoas ficaram doentes e 6 chegaram a morrer. I actually wrote an article about these diseases. Eu, na verdade, inclusive, escrevi um artigo a respeito dessas doenças. And in this article, I have a quotation E nesse artigo eu tenho uma citação from a journal that is called Nature. de um jornal que é chamado Nature. There are two most prestigious scientific journals. Existem dois jornais científicos que são mais prestigiados. One is called Science and the other one is called Nature. Um chamado Science e o outro é o Nature. So this quotation comes from one of the most prestigious journals there is. E essa citação então vem dessa mais prestigiada revista científica que há. And this quotation says that since 1940, Essa citação diz que desde 1940 there were about more than 430 new diseases among animals. Existiam aí entre os animais There were more than 430. mais de 430 doenças novas entre os animais. And these diseases were not previously known. E essas doenças não eram previamente conhecidas. And most of these diseases occurred after 1980s. E a maioria dessas doenças ocorreram depois dos anos 1980. So there is something going on in the animal kingdom that these animals are getting sick and sick and sick. Então há algo acontecendo no reino animal que esses animais estão ficando cada vez mais doentes. Just two more quotations about the diseases among animals. E duas mais citações a respeito das doenças entre animais. Animals are diseased, Os animais estão doentes and by partaking of their flesh, e ao consumir de sua carne, we plant the seeds of disease in our own tissues and blood. semeamos doenças em nossos tecidos e sangue. And further she says, E além disso, ela diz: disease of every type is afflicting the human family. doenças de cada tipo afligem a família humana. And it is largely the result of subsisting on the diseased flesh of dead animals. E isso é em grande medida o resultado de subsistir sobre a carne doente de animais mortos. But there are other reasons why she encouraged to give up eating meats. E há outras razões com as quais ela encoraja as pessoas a deixar de comer carne. And that was the way animals were kept, E que são a forma como os animais são mantidos, as well as the food that they were given to eat. e também as comidas que lhes são dadas. For example, Por exemplo, it says, shut away from the light and pure air, excluídos da luz e do ar puro, breathing the atmosphere of filthy stables,
respirando a atmosfera de imundos estábulos, perhaps fattening on decaying food, engordando talvez com alimentos deteriorados, the entire body soon becomes contaminated with foul matter. todo o organismo se acha contaminado com matéria imunda. I think you would agree that the way the animals are kept, what you saw, for example, on the video, Eu acredito que nós iremos concordar com que a forma como os animais têm sido criados, vistos nesse vídeo, perfectly reflects this quotation. reflete perfeitamente essa citação. But I want to tell you how these animals today are getting fat. Mas eu gostaria de mostrar-lhes como os animais hoje estão engordando. Here are just some of the ingredients that are added to something that is called concentrated protein powder or protein concentrates. Aqui estão alguns dos ingredientes que são adicionados nesse alimento que é dado aos animais, chamado de concentrados de proteína. You see, in addition to, let me reverse it. These animals no longer are kept in natural environments such as grass. Então, deixa-me só colocar de outra forma. Esses animais não são mais criados em um pasto natural, com grama. That means they don't have access to food unless food is given to them. Significa que eles não têm mais acesso à comida a menos que lhes seja dada. So when you take cows as an example, Então, quando você toma vacas, por exemplo, they take some grass, eles comem algum pasto, they mix it with corn, eles misturam com milho, soya beans, soja, wheat, trigo, and they add this thing called protein concentrates. e eles adicionam essa coisa chamada concentrado de proteínas. Now already soya bean or corn or wheat were not designed for cows to eat. Claro que milho, soja e trigo já não foram desenhados para as vacas comerem. I don't have time to get into all that is taking place as they eat that food, but one of the things is, for example, it destroys vitamin B1 in their system. Eu não vou entrar em todos os detalhes com relação à alimentação desses animais, mas uma das coisas, por exemplo, é que destrói a vitamina B1 nesses animais. But there Esse are tipo de other things. alimento. They develop inflammation of the stomach, for example, Eles também desenvolvem inflamação do estômago and so on. e muito mais. But in addition, again, they are given these protein concentrates, and these are the ingredients. E aqui estão os ingredientes desse concentrado de proteína. Parts of slaughtered animals, Partes de animais mortos, such as intestines, for example, and their content, tais como intestinos e seus conteúdos, head, hooves, horns, bones, cabeças, blood, cascos, chifres, ossos, sangue, and then entire bodies of dead animals. e também corpos inteiros de animais mortos. Remember, I told you about 11% of the chicken die actually before they are shipped to the slaughterhouse. Como eu disse, 11% das galinhas morrem antes de chegar aos matadouros. And then they get euthanized pets such as dogs and cows and cats. E também animais de estimação como cachorros e gatos. And then fish meal, which means whatever they catch from the fish and they don't want, it's maybe too small or for whatever reasons. Carne de peixe, aquilo que eles não querem, as partes não desejadas, que é muito pequeno ou qualquer coisa. Animals that are killed on the road. Animais que morrem na estrada. These operations actually have trucks that drive around along the highways and pick the dead animals. Essas indústrias, inclusive, elas têm caminhões que vão pegando esses animais que ficam à beira da estrada mortos. But there are other ones. They receive poultry manure, for example. Eles também recebem Manure? esterco de galinha And cattle manure. e esterco de gado também. They get further Couro, feather? Não. Penas. and hair from animals. E pelos de animais. Look at this one, cooked municipal garbage. That's Lixo the- municipal cozido. and so on. All this stuff is ground into these protein concentrates and given to these E animals. tudo isso é concentrado nesses concentrados de proteínas e dado aos animais. As a result, E como resultado, they short the lifespan of these animals. eles diminuem o tempo de vida desses animais. In other words, if this animal, say, was kept in the natural environment,
Em outras palavras, se esses animais fossem criados em um ambiente natural, it would take, let's say, 1 year for this animal to be ready to be shipped to a slaughterhouse. demoraria cerca de 1 ano, por exemplo, para que esses animais estivessem prontos para ir para o matadouro. But when all this stuff is added, it may only take, say, 8 months. Mas com tudo isso adicionado, só precisaria levar 8 meses. So the producer does not have to keep it for 4 months longer, can ship it to the house earlier and cash, get the money. Então, os produtores já não precisam criar esses animais, mas por mais 4 meses eles podem fazer isso antes, enviar para essas casas de matadouro e ganhar seu dinheiro. Now the Bible says, you shall not eat any detestable thing. E a Bíblia diz, nenhuma coisa abominável comereis. Interestingly, when you look at Leviticus 11 and Deuteronomy 14, Interessantemente, quando você olha para Levítico 11 e Deuteronômio 14, these are the two passages where we have the description of clean and unclean animals. essas são as duas passagens onde temos a descrição de animais limpos e imundos. And we find that the ones that were clean, that meat Israelites were permitted to eat, E vocês percebem que enquanto esses animais se trata de animais limpos, Israel era permitido comer. were herbivores. They ate herbs. Quando eram herbívoros, no caso, comiam ervas, né, plantas. And those unclean were those that were carnivores. E os imundos são aqueles que eram carnívoros. Now, at least in the American society, this is no longer the case. Mas, pelo menos na sociedade americana, esse já não é mais o caso. Because even cows that naturally are herbivores eat meat from these protein concentrates. Porque mesmo vacas que são naturalmente herbívoros comem carne desses concentrados de proteína. And by the way, I don't remember the exact statistics, but there is similar trend in Argentina and in Brazil. Eu não sei exatamente o número exato, mas é similar à estatística para Brasil e Argentina. You have bigger and bigger farms that produce more animals. Vocês têm grandes e grandes fazendas que produzem muitos animais. And in addition, US is a big exporter of meats. E em adição a isso, os Estados Unidos é um grande exportador de carne. So the American meat goes to all markets, or many different markets all over the world. E a carne americana, então, ela vai por diferentes lugares por todo o mundo. Now, Ellen White said this in Ministry of Healing. Ellen White disse isso em Ciência do Bom Viver. It is impossible for the flesh of any living creature É impossível que a carne de qualquer criatura viva to be wholesome seja saudável when filth is its natural element, quando a imundícia é o seu elemento natural and when it feeds upon every detestable thing. e quando se alimenta de tudo quanto é detestável. Now, she actually said it in the context of pigs. E ela está falando no contexto de porcos. You may disagree with me if you want to. You may disagree with me if you want Se to. você quiser, você pode discordar de mim. But based on what I shared with you, I believe that this is applicable not only to pigs today. Mas baseado no que eu compartilhei com vocês, eu acredito que isso não é somente aplicável a porcos hoje. I wish I could end on this, but I can't, Eu queria poder finalizar nisso, mas eu não posso. because there are some other things I need to share with you. Porque existem algumas outras coisas que tenho que compartilhar com vocês. In addition to what we already discussed, Em adição àquilo que já falamos, there are some other fattening methods of animals. existem outros métodos para engordar animais. Animals routinely are given antibiotics today. Rotineiramente é dado antibióticos para os animais hoje. And antibiotics are given for 2 reasons. E antibióticos são dados por 2 razões. One is if they are sick, the antibiotics will hopefully help them to get better. Uma é que se eles estão doentes, os antibióticos vão ajudá-los a ficar melhor. And also if they are not sick, hopefully it will be like a preventive methods, E not se to eles get não sick. tiverem doentes, vai servir como um método preventivo. But the second reason is Mas a segunda razão é, they notice that if they are given small doses of antibiotics, eles notaram que se são dados pequenas doses de antibióticos, animals actually grow faster, os animais, na verdade, até crescem mais rápido, even if they receive less food. mesmo recebendo menos comida. So the antibiotics are so cheap
Os antibióticos são tão baratos that they can buy them and give them to these animals que eles podem comprar e dar a esses animais and save money on giving them a little bit less to eat. e economizar dinheiro que teriam gasto em comida. And these animals grow so fast and so large E esses animais crescem tão rapidamente that oftentimes their legs are not able to support them. que frequentemente as suas pernas não são capazes de suportá-los. In addition, the growth is stimulated by growth hormones. E em adição a isso, o seu crescimento é estimulado por hormônio de crescimento. They get, for example, estradiol. Dão estradiol. Does this sound familiar? Have you heard of estrogen, for example? Você já ouviu falar de estrogênio, por exemplo? It's a female hormone, we call it, O right? hormônio feminino, né? Well, this is basically what this is. Isso Okay? aí é o que basicamente é esse remédio. Testosterone. Testosterona, We call it the male hormone. o hormônio So masculino. these animals are given the hormones that human beings normally produce. Então é dado a esses animais os hormônios que geralmente o ser humano produz em si, no seu corpo. And you see some other hormones that they are given. E podemos ver outros hormônios que são dados. Now I have to be fair here, and I need to add E eu tenho que adicionar aqui that in Europe, animals are no longer getting these hormones. aqui na Europa os animais já não recebem esse tipo de hormônios. The European Union prohibited the use of these A hormones. União Europeia proibiu o uso desses hormônios. I am not sure how it is in South America, Não sei como é que está o caso aqui na América do Sul. but in US they are given commonly. Mas nos Estados Unidos é comum ser dado isso aí para eles. And the reason why the European Union prohibited the use of these hormones, E a razão pela qual a União Europeia proibiu ser dado esses hormônios, because the scientists in Europe concluded that they do all kinds of harm to humans. é que os cientistas na Europa descobriram que eles fazem todo tipo de problemas, prejuízo para seres humanos. Sometimes when I lecture in US, Algumas vezes quando eu faço palestras nos Estados Unidos, I joke and I say that Americans are so resistant to diseases eu costumo dizer que os americanos são tão resistentes a doenças that these hormones don't do anything to animals, but they actually harm the Europeans. que esses hormônios não fazem nada para os animais, mas também mas fazem mal aos europeus. You understand what I mean, right? Vocês entendem o que eu quero dizer? Now, in addition to that, poultry or chicken especially receive arsenic. E em adição a isso, as aves em geral elas recebem arsênico. And they receive arsenic because they have specific parasites in the intestines. E elas recebem isso porque elas têm parasitas específicos em seu intestino. And arsenic kills these parasites. E arsênico mata esses parasitas. They also receive some mineral supplements. An example would be phosphorus. E também recebem suplementos minerais como fósforo. And these supplements are given to stimulate the bone growth, the bones. E fósforo são dados para estimular o crescimento dos ossos. Again, because the bones don't keep up with the growth of the muscles. Porque os ossos não suportam. They don't keep up with the growth of the muscles. Ok, porque os ossos já não conseguem manter o crescimento da massa. Here's what is happening in terms of how fast these animals can grow. Então aqui diz quão rápido esses animais podem crescer. According to this university from Arkansas, de acordo com essa universidade de Arkansas, if we raised our own children the way we raise chicken, se nós criarmos os nossos filhos da maneira como criamos as galinhas, a 2.5-year-old child e uma criança de 2 anos e meio would weigh 158 kilograms. iria pesar 158 quilos. So you can see the impact that these practices may have on the health of these animals. Então vocês podem ver o impacto que essas coisas podem ter na saúde dos animais. This is a very interesting quotation from this particular source, General Accounting Office. Essa uma informação dessa fonte específica, escritório de responsabilidade geral, alguma coisa nesse sentido, dos Estados Unidos. Scientific evidence has shown Provas científicas têm mostrado that certain bacteria that are resistant to antibiotics que certas bactérias que são resistentes a antibióticos are transferred from animals to humans são transferidas de animais para humanos through the consumption or handling of meat
através do consumo ou manipulação de carnes that contains antibiotic-resistant bacteria. que contêm bactérias resistentes a antibióticos. See, bacteria is so wise and so capable, I guess, As bactérias são tão sábias e capazes, eu imagino, that it can actually develop resistance to antibiotics. que elas podem inclusive desenvolver resistência a antibióticos. So if you add antibiotic on regular basis, Então, se você adiciona antibióticos em uma base regular, you will kill, say, 90, maybe 95% of the bacteria, você vai matar cerca de 90 a 95% das bactérias, but you will never kill all of them. mas nunca matará todas elas. And those that you will not kill E aquelas que não morrerão will develop resistance. desenvolverão a resistência, So next time you take that antibiotic, e na próxima vez que você tomar aquele antibiótico, it does not affect them whatsoever. não vai afetá-las de forma alguma. And when they then multiply, E quando elas se multiplicam, the new bacteria is resistant to these antibiotics. a nova bactéria está resistente a esse antibiótico. So then you develop an ear infection, Então, se você desenvolve uma infecção also no ear do infection, ouvido, or nose infection or some other infection. ou infecção nasal ou qualquer outra, Say you scratch yourself. ou que você se corta, You go to a physician, você vai a um médico, and the physician says, well, we will write an antibiotic. eu vou aqui receitar um antibiótico. You take antibiotic, Você toma and it doesn't work. e não funciona. Why it doesn't work? Por que não funciona? Because you ate a piece of meat that contained bacteria resistant to this Porque você antibiotic. comeu um pedaço de carne que tem bactéria resistente a esse antibiótico. And you think you are fine because you take antibiotic, E você pensa que está bem porque você comprou um antibiótico e tomou, but you find the next day or the following day you're actually sicker than ever. e você descobre que no dia seguinte você está até mais doente do que antes. And there were actually cases of death because of this E practice. existem casos de morte por causa dessa prática. Here's another quotation or two quotations, this time from the European Union. E aqui novas citações dessa vez da União Europeia. And it refers to this hormone we pointed out earlier. E se refere àquele hormônio que nós apontamos anteriormente. It says it has to be considered a complete carcinogen. E diz que esse hormônio tem que ser considerado como um carcinogênico completo. A carcinogen is a cancer-causing agent. Um carcinogênico é um agente que causa câncer. So this particular hormone can actually cause cancer. Então esse hormônio em particular pode causar câncer. The other quotation says A outra citação diz that the use of these hormones que o uso desses hormônios may cause a variety of health problems, pode causar uma variedade de problemas de saúde, including cancer, developmental problems, incluindo câncer, problemas de desenvolvimento, harm to immune system and brain disease. prejuízo no sistema imunológico e doença do cérebro. And then it says even exposure to small levels of residues in meat Mesmo em contato com pequenos níveis de resíduo da carne and meat products carries risk. e produtos de carne dão risco. I want to illustrate to you what this quotation or what this practice can actually mean practically. Eu quero explicar algo para mostrar como essa citação é na prática. You are looking at pictures of fish. These are the head of fish. Isso aí são fotos de cabeças de peixe. Now in English we call it a fat head. Fat head. That's the name. O nome desse peixe, no caso como traduziram, é vairão macho, no caso. The name is not so important, but the meaning is this is a male fat head. O nome não é Female tão fish. importante, mas esse peixe é um macho, aquele primeiro. And this is a female fat head. E a segunda do meio é uma fêmea. This is the same fish, just different gender. Esses são, no caso, a mesma espécie de peixe, só que gênero diferente. Do you see the difference in terms of the way they look? Você pode ver a diferença em termos da forma como eles se parecem? I want to illustrate to you what happened. Eu gostaria de ilustrar para vocês o que acontece. Imagine that there is a river here flowing, Imagine que tem um rio okay? passando por aqui. And somewhere here there is a chicken operation. E em algum lugar perto do rio tem uma dessas indústrias de galinhas. And the water in this river flows in this direction, down here. E esse rio flui nessa direção, para baixo. These two fish
Esses 2 peixes were caught somewhere in this area of the river. foram pescados em alguma área acima no rio. This fish that you can see here, Esse peixe que você pode ver aqui, although it looks like a male fish, apesar de se parecer com um macho, it's actually a female fish. é uma fêmea, na verdade. And this fish was caught down here. E esse peixe foi pego na parte de baixo do rio. Remember I told you that in these operations there are hundreds of thousands of animals. E lembre-se que eu disse que nessas indústrias existem centenas de milhares de animais. And they produce billions of kilos of manure. E eles produzem bilhões de Like quilos urine. de esterco. And that manure goes into the streams and into the waters and into the rivers. E esse esterco vai pelas correntes, pela água, pelos rios. And as they leak into the rivers and the waters, E ao caírem no rio, nas águas, they carry residues of antibiotics and hormones with them. eles levam resíduos de antibióticos e hormônios dentro deles. So this fish was exposed to androgens, which are male hormones. E esse peixe foi andrógenos, que são hormônios masculinos. So it should be a female fish, but it actually a male fish because of these hormones. Então, por causa desses hormônios, deveria ser uma fêmea, mas tem a aparência de um macho. And this is what the scientists who did the study actually wrote about this. E olha o que os cientistas que fizeram esse estudo escreveram a respeito disso. These observations indicate Essas observações indicam that wild fish que os peixes selvagens are being nailed by polluting hormones. estão sendo contaminados por poluentes hormonais, Males becoming somewhat feminized tornando-se tanto machos e fêmeas, and females somewhat masculinized. machos meio feminilizados e fêmeas masculinizadas. And then if you read the other quotations, basically they say about the same thing. E se vocês leem as outras citações, eles basicamente estão dizendo a mesma coisa. The males are less of males and more of the females. Os machos estão menos machos, menos características de macho, e as fêmeas com menos características de fêmeas. And the other way around. E vice-versa. There is another reason why we were told to give up eating meats. Uma outra razão pela qual nos foi dito para deixar de comer carne, And it includes great suffering due to transportation. isso se refere ao grande sofrimento devido ao seu transporte. The second video that I mentioned earlier O segundo vídeo que eu mencionei no slide has a small piece about transportation. tem uma parte que mostra a respeito do transporte de animais. But interestingly, when you read this quotation here, Mas interessantemente, quando você lê essa citação, Ellen White says, "Taken from green pastures." Ellen White diz: tirados dos verdes pastos, Animals are no longer really on the pasture any longer. os animais nem sequer estão mais nos pastos. And while in her times the transportation may have been for a few hours, Nos seus tempos, os transportes eram feitos em algumas horas. today it may be for a few days. E hoje pode ser em cerca de dias. And during this time they have no access to food or water. E nesse período eles não têm acesso nem à comida nem à água. They are cramped into vehicles. Eles são amontoados nos veículos. So this is definitely applicable also today. Então é definitivamente aplicável hoje. Just to summarize what we talked about, Então, para resumir do que temos why estado falando, or what were the reasons to give up meat? de quais são as razões que deveríamos desistir de comer We carne. mentioned cruelty to animals, Nós mencionamos crueldade aos animais, diseases among animals, doenças entre os animais, fattening methods, questionable, métodos de engorda questionáveis, the way they are kept in filthy stables, filthy environment, guardados em estábulos imundos and questionable transportation e conditions. condições de transportes duvidosas. Now, actually, if we look at everything that is going on in this industry, E se nós olharmos para todas as coisas que estão acontecendo nessa indústria, we could point out even more problems that Ellen White does not even mention. nós poderíamos encontrar mais problemas do que Ellen White nem sequer menciona. I will give you one example. Eu vou dar um exemplo. In the United States, Nos Estados Unidos, 70% of all water contamination
70% de toda a contaminação da água has to do with the production of meat. tem a ver com a produção de carne. 70, the majority of cases for water contamination has to do with production of meat. 70%, a maior parte dos motivos de contaminação de água tem a ver com produção de carne. I want to read yet another passage from the Ministry of Healing. Outra passagem do Espírito de Profecia em Ciência do Bom Viver. Upon their settlement in Canaan, Quando se estabeleceram em Canaã, the Israelites were permitted the use of animal food, foi permitido aos israelitas o uso de alimento animal, but under careful restrictions, mas com restrições cuidadosas which tended to lessen the evil que results. tendiam a diminuir o mal. Only such animals could be used Só se podia usar como alimento animais for food as were in good condition. em boas condições. By departing from the plan divinely appointed to the diet, Afastando-se do plano divinamente indicado para seu regime, the Israelites suffered great loss. sofreram os israelitas grande prejuízo. They desired a flesh diet, Desejaram regime cárneo and they reaped its results. e colheram-lhe os resultados. They did not reach God's idea of character Não- or fulfill His purpose. Não atingiram o ideal divino quanto ao seu caráter, nem cumpriram os desígnios de Deus. I would like to suggest that the same strict principles should be applicable today. E eu gostaria de sugerir que os mesmos princípios deveriam ser aplicados hoje. And I hope that all of us want to reach the potential of the character that God wants us to have. E eu espero que todos nós queiramos atingir esse potencial de caráter que Deus quer que tenhamos. And fulfill His purpose. E cumprir o seu propósito. I just really quickly want to show you some of the contamination of water with the urine. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo a respeito da contaminação da água por ureia. Ureia ou urânio? Ureia, né? These pictures are actually from my state, North Carolina. Essas fotos são da Carolina do Norte, meu estado. This is one of the latest development. This happened about 1 hour drive from where I live. Isso aconteceu cerca de 1 hora de distância de onde eu moro dirigindo. But even though these pictures of these dead fish come from North Carolina, from my state, Mas mesmo que essas fotos de peixes mortos vêm do meu estado, Carolina do Norte, please notice that it says that highly publicized incidents mas diz aqui que incidentes altamente publicitados have occurred in nearly every state from California to Maryland. Ocorreram em quase todos os estados da Califórnia até Maryland. There was an estimate that about 80 million fish got killed in this particular disaster. E é uma estimativa de que 18 milhões de peixes morreram nesse desastre. I want to leave us with the last quotation from Ellen White. Eu gostaria de despedir com a última citação de Ellen White. She says the diet reform should be progressive. Ela diz: a reforma dietética deve ser progressiva. As disease in animals increases, À medida que as doenças aumentam nos animais, the use of milk and eggs will become more and more unsafe. o emprego de leite e ovos se tornará cada vez menos livre de perigo. An effort should be made Deve-se fazer um esforço to supply their place with other things para substituir com outras coisas that are helpful and inexpensive. que sejam saudáveis e pouco dispendiosas. And this is so important to me personally. E isso é tão importante para mim pessoalmente. That people everywhere, O povo de toda parte, does they include Brazil? isso inclui o Brasil? I think so. Eu acho que sim. Should be taught how to cook without milk and eggs, Deve ser ensinado a cozinhar sem leite e ovos, so far as possible, isso o quanto possível, and yet have their food wholesome and palatable. fazendo não obstante comida saudável e apetecível. So I hope when you go back home Então espero que quando vocês voltarem para casa, to your own churches, para suas igrejas, maybe you get involved in the health ministry. que vocês possam se envolver no Ministério de Saúde. Organize a cooking school for members. Organize aulas de culinária para os membros. Invite friends and neighbors. E convide amigos e vizinhos. And you know one reason why we were given the health message? E sabe uma razão pelo qual eu dou a mensagem de saúde? So it can open the door to greater truth.
para abrir a porta para maior luz, maior verdade. So perhaps some of them will actually want to know more about what we believe in. Porque talvez alguns deles vão querer saber mais a respeito do